Há milhares e milhares de anos, em uma constelação próxima, havia um planeta avermelhado e imensamente gigante que acabou sendo batizado por seus habitantes com o nome de Trianum. Assim como a Terra, era um planeta rochoso onde a vida se desenvolveu ao longo de milhões e milhões de anos. Devido ao seu tamanho, o planeta tinha uma gravidade muito forte, além de tempestades magnéticas constantes, o que fez com que os seres vivos de lá fossem de uma natureza totalmente diversa. Ao contrário dos humanos, que são organizados sobre base carbono, eles se desenvolveram a partir da organização plasmática, caracterizados por partículas ionizadas, o que lhes conferiu uma natureza etérea. Eram criaturas assexuadas e sua reprodução era feita a partir da duplicação do núcleo primordial, que continham as informações básicas para cada individualidade. Depois disso, os embriões etéreos ficavam em processo de incubação por algumas décadas até sua ionização completa. Houve naquele orbe um ser primordial chamado Kianuhan, que conduzia a organização da espécie e do planeta. Kianuhan plasmou dois descendentes, Kiembu e Lenimó. Estes, por sua vez, durante o processo incubatório, desenvolveram linhagens distintas. Com o passar do tempo e a evolução desse processo, dois segmentos díspares, porém harmônicos entre si, se desenvolveram. Eles eram naturalmente dotados de um nível altíssimo de inteligência e se tornaram senhores sobre aquele planeta gigante de criaturas plasmáticas. A diferença única que havia entre os dois segmentos daquele orbe estava centrada na modalidade de energia sutil que cada grupo distinto requeria para a manutenção adequada de sua existência. Enquanto o grupo liderado por Kiembu se nutria de uma constituição plasmática baseada em nuvens de prótons, o outro grupo, liderado por Lenimó, requeria as nuvens plasmáticas constituídas de nêutrons, sendo que as condições telúricas de Trianum lhes eram plenamente favoráveis. Apesar de tais diferenças, ambos os grupos daquele orbe praticamente não tinham aparência, já que estavam baseados unicamente em energia sutil. Todavia, eles podiam, em certos ambientes, manipular sua constituição plasmática e se apresentar com aparência variada que em nada diferia de qualquer coisa material. Isso, todavia, guardadas as devidas proporcionalidades próprias de cada indivíduo. As suas origens, desde que Anuhan, se perdem na noite dos tempos. Sua evolução, entretanto, lhes proporcionou uma existência praticamente eterna, já que não são afetados pela luz solar nem por quaisquer gases atmosféricos. Não são atingidos pela pressão atmosférica planetária e a gravidade não lhes significa absolutamente nada. Com isso, são seres praticamente imortais. A única coisa que pode lhes destruir a existência são altas descargas eletromagnéticas que eventualmente interajam com sua constituição neutrônica ou positrônica, causando um fechamento de ângulo, o que transformaria sua compleição em neutrinos desagrupados que se espalhariam pelo universo sem nenhuma chance de reagrupamento. Assim seria a morte de um trianume. Viviam eles nesse planeta distinto há alguns anos-luz da Terra. Porém, há aproximadamente 450 mil
dos nossos anos terrestres, quis o destino que um corpo celeste, um planeta errante, fosse capturado pelo Sol de Trianon, entrando assim em seu sistema planetário. O planeta errante, que foi chamado de Imbicor, era quase do mesmo tamanho de Trianon e causou uma completa desestabilização nas órbitas planetárias daquele sistema e, lamentavelmente, entrou em rota de colisão com Trianon. Tudo aconteceu muito rapidamente e os habitantes de Trianon tiveram pouco tempo para construir naves baseadas em matéria plasmática e fugirem dali antes da catástrofe. Alguns séculos depois, apenas 2 naves conseguiram chegar ao planeta Marte, já no nosso sistema solar. Eram as naves de Qianbu e Lenimó, com poucos milhares de sobreviventes, uma parcela ínfima de seres que antes eram contados aos bilhões. Em Marte, eles tentaram iniciar uma nova vida, porém a baixa gravidade do planeta, bem como o modelo primitivo de vida ali existente, lhes eram totalmente desfavorável. O tipo de energia sutil que precisavam era mínima e muito rarefeita no planeta Marte, onde uma atmosfera mediana e úmida não lhes era apropriada, dadas as características peculiares de sua existência. Assim, Lenimó e Qianbu, juntamente com todo o seu povo, iniciaram a construção de um gerador plasmático que poderia suprir as suas necessidades iniciais naquele mundo então minúsculo e desconhecido. O problema é que os 2 líderes de Trianon não contaram com a magnetosfera, o campo envoltório de Marte que envolvia o planeta em proteção aos raios e tempestades solares e cujo campo magnético controlava os processos eletrodinâmicos da atmosfera então sutilmente ionizada. No primeiro teste do projeto, houve uma fabulosa reação em cadeia que criou um rasgo na superfície marciana e abriu um buraco gigantesco em sua atmosfera que fez com que em pouquíssimo tempo todos os gases e demais elementos presentes vazassem para o espaço. Toda a água que havia ferveu e ganhou altura. Enquanto parte era sugada pelo vácuo do espaço, outra parte caía sobre a superfície em forma de chuva ácida que corroía toda a vida vegetal, bem como os seres vivos primitivos que ali existiam. Em pouco tempo, Marte virou um deserto planetário. A magnetosfera marciana foi destruída e o planeta se transformou em uma imensa superfície recoberta por detritos ferrosos e totalmente sem vida.
Desolados, Kiembu e Lenimó partiram com suas duas naves remanescentes e os poucos sobreviventes do desastre em direção à órbita interna do Sol. Pouco depois, chegaram ao planeta Terra, bem maior que Marte e quase todo ocupado por água líquida, com um robusto campo eletromagnético, em princípio, satisfatório para suas urgências geomagnéticas. Reuniram-se então em assembleia com as sublideranças de cada chefia e, a fim de não cometer o mesmo erro de Marte, partiram para um planejamento muito mais minucioso. Ao examinarem, contudo, com muito mais acuidade a diversidade existente na Terra, perceberam que havia criaturas vivas muito versáteis e que já projetavam sua superioridade sobre as demais espécies do planeta. Era o que o futuro classificaria como Homo erectus. Logo, se verificou que esses seres primitivos tinham enorme aptidão para a caça. Eram verdadeiros carnívoros predadores, apesar de remediar sua dieta com algumas frutas e outros vegetais. O fato distinto e determinante é que, ao caçar, eram envolvidos por uma energia vigorosa que lhes envolvia por completo, exalando uma vibração em forma de ondas que logo causou o interesse de Lenimó. Aquele tipo de energia, um tipo de ectoplasma, tinha todas as características que Lenimó e sua gente tanto precisavam. Porém, grosso modo, essas criaturas da Terra basicamente emitiam um modo de energia negativa. Para Lenimó era bastante apropriada, mas para Kiembu não tinha nenhuma serventia. Foi então que resolveram realizar algumas modificações genéticas em vários daqueles erectos. Eles eram adormecidos e abduzidos e tinham modificações realizadas em seu DNA. Assim, com o DNA alterado e com o passar dos anos, logo começou a surgir uma nova espécie no meio dos Homo erectus. Nascia ali o Homo sapiens. Geneticamente modificados, tiveram seu sistema empático alterado, majorando as características cognitivas e afetivas. Isso lhes deu qualidades até então únicas, onde os reguladores de emoções lhes criou outra visão de mundo. Esses seres, por suas características devidamente manipuladas, geravam emanações plasmáticas do tipo energia positiva, tão necessária para Kiembu e sua descendência. Dessa forma,
foi criado o conceito do bem e do mal sobre a superfície do planeta Terra. Nos séculos seguintes, os Erectus e os Sapiens conviveram sobre a Terra e interagiram, inclusive, muito mais pela voracidade sexual dos Erectus e pela aversão à maldade já tão latente nos Sapiens. Contudo, foi a empatia e o princípio do amor ao próximo que rapidamente deixava sua condição embrionária para ganhar a firmeza inconteste de algo vigoroso que colocou os Sapiens na vanguarda da evolução. A resignação diante das intempéries da vida lhes foi determinante. Altamente empáticos, eles se preocupavam sobremaneira com seus rebentos. A taxa de sobrevivência era incrivelmente superior à dos Erectus, que muitas vezes se desfaziam de suas crias como se fosse um estorvo. A comunidade Sapiens prevaleceu, mas como havia tido tantos e tantos contatos com os Erectus, muitos dos descendentes não absorviam as modificações genéticas dos Sapiens. Assim, com os milênios, surgiu o Homo sapiens sapiens, que pareciam um único grupo, coeso, mas que na verdade já estavam decisivamente fracionados em dois segmentos distintos: os sapiens bons, empáticos e comprometidos com a humanidade em seu entorno, e os sapiens maus, desprovidos de empatias, propensos à psicopatia e conduzidos pelo individualismo. Enquanto isso, os Trianumens foram reconstituindo a sua comunidade. Com isso, a necessidade de energia plasmática subiu substancialmente, o que fez com que Kiembu e Lenimó investissem cada vez mais na humanidade para que a mesma prosperasse e se desenvolvesse, dando-lhes assim as energias que tanto precisavam. Mas o equilíbrio na Terra era a condição sine qua non. Os Trianumens eram divididos em dois segmentos distintos: os Protarianos de Kiembu e os Neutronianos de Lenimó, o que significa que a humanidade terrestre deveria sempre se manter em equilíbrio, uma parte empática e a outra parte antipática. Dessa forma, Kiembu passou a cuidar da humanidade empática e Lenimó da comunidade antipática. Quando Lenimó percebia uma baixa na produção plasmática negativa que tanto precisava, cuidava de criar fatos novos através da manipulação da mente dos seres humanos antipáticos, criando intrigas, desavenças, guerras, além de escolher entre aqueles mais capacitados uma liderança forte que servia de referência para o desenvolvimento e a manutenção das ideias conflituosas e geradoras de energias negativas tão benéficas para a etnia alienígena de Lenimó. Foi assim que se desenvolveram pessoas como Hitler
Ivan o Terrível, Calígula, Vlad Impalador e tantos outros. Por outro lado, quando o desequilíbrio afetava Quiembu, este logo agia enviando seres mentalmente sugestionados para evidenciar o amor, a paz, o perdão, a caridade. Quiembu também agia na viabilização de grandes lideranças voltadas para a paz e a disseminação do amor, como Gandhi, Gautama, Maomé, Paulo de Tarso e uma legião de lideranças afim. Todo esse modelo de manipulação mental tornou-se algo altamente eficiente através da adequação genética dos humanos à frequência vibratória dos trianúmenes. E tendo em vista que os primeiros experimentos com os erectos, ainda que desacordados, tenham inserido em seus inconscientes primitivos a impressão de elementos poderosos e diferenciados que viviam fora da atmosfera terrestre, portanto no céu, eles, os erectos, desde então, alimentaram inconscientemente em suas mentes a ideia de algo superior e poderoso. Com isso, toda a descendência que veio depois e até os dias de hoje já nasce com o instinto do divino. Os Triamunens perceberam isso bem cedo e ainda nos primórdios da formação dos povos no planeta plasmavam sua individualidade sutil de forma a se parecer com humanos. Desse modo, era fácil realizar incursões no planeta, onde em alguns casos se apresentavam como deuses. Em outras situações, substituía uma liderança e governava grandes impérios. Dessa forma, conseguiram construir monumentos de pedra que até hoje causam espanto e admiração. Capacitados a manipular suas energias e a interagir com as energias telúricas do planeta, eles alteravam sutilmente a constituição das pedras a nível molecular, o que as tornava flexíveis e imunes à gravidade. Por isso, tanta facilidade em construir monumentos com encaixes tão perfeitos que nem a tecnologia atual é capaz de replicar. Esses monumentos captavam as ondas energéticas dos humanos que, interagindo com a termodinâmica geodésica, gerava uma espécie de concentração energética sutil, captada e sugada pelos Triamunes desde a órbita da Terra de maneira muito mais eficiente. Depois de moldarem o planeta de acordo com suas necessidades, eles se ausentaram para habitar a órbita terrestre. Isso ocorreu há alguns milênios, quando então prometeram voltar para uma reorganização generalizada do orbe. Com essa promessa, mantiveram acesa a chama da esperança e a consequente produção de energia emocional que lhes era necessária. Assim, o planeta ficou dividido entre o bem e o mal, numa dualidade que, apesar das oscilações básicas, mantém um equilíbrio constante ao longo dos milênios. O verdadeiro equilíbrio do terror, onde nem o bem e nem o mal conseguem prevalecer jamais. Tudo graças à manipulação em que a humanidade está submetida desde os primórdios, sem disso se dar conta.